Olá, boa noite. É uma alegria participar com os irmãos nesse culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. O tema dessa noite é sobre a família e perguntar para você: família perfeita existe? Bom, para nós entrarmos dentro do assunto, entendermos algumas complexidades que existem às vezes na família, nós podemos ver aqui em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3 que eu falei, diz assim, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, versículo 4, que o pai o amava mais que todos os seus filhos, odiaram-no e já não lhes podia falar pacificamente. Olha aqui uma coisa complexa na vida de um patriarca. Ele comete um erro aqui, diz que ele amava mais a José do que aos outros irmãos, e eles perceberam isso, ele tinha um trato mais especial, talvez porque José tinha perdido a sua mãe muito cedo, e então Jacó se compadecia do seu filho e talvez queria ter um tratamento diferenciado. Isso criou problemas. Então aqui a gente começa a aprender algumas coisas em erros que às vezes a gente pode cometer. Mas é certo que por causa disso os irmãos de José começaram a odiá-lo. Descorrendo o capítulo 37, a gente começa a ver que José começa a falar de sonhos, e esses sonhos incomodam seus irmãos, porque eram sonhos que parecia que ele iria dominar. Então, os irmãos de José começam a ficar com muitos ciúmes, e você conhece bem a história. Talvez eu esteja falando para alguém que não conhece bem, leia o capítulo 37, pule o capítulo 38, que fala de uma outra história, e continue no capítulo 39, é uma história muito bonita, a história de José. E então nós vemos aqui os irmãos de José depois tramando tudo para matá-lo, mas Deus o livra, né? Eles, ao invés de matá-lo, então resolvem não matá-lo e mandam por uma caravana, eles vendem, na verdade, né? Eles vendem o seu irmão, né, para uma caravana, e essa caravana leva José, a caravana de ismaelitas, leva José para o Egito e vendem José ao Egito. E esses acontecimentos que vão se desenrolando na vida de José, a gente percebe que ele tinha um conhecimento de Deus. Porque se ele não tivesse sido bem ensinado, a vida de José poderia ter tomado um outro rumo. Mas Deus estava ali cuidando de José. E José se entregou nas mãos de Deus. Ellen White fala que quando ele estava indo com aquela caravana, ele olhava as montanhas e lembrava das promessas de Deus a Abraão. Se ele lembrava das promessas de Deus a Abraão, é porque ele conhecia muito bem as promessas que Deus havia feito na história de Abraão. Ele conhecia, o seu pai falava desse Deus maravilhoso. E é tanto que ele dá o seu testemunho no capítulo 39, quando acontecem aquelas coisas que você sabe, na casa de Potifar, ali como escravo, iludido por aquela mulher. A mulher tenta fazer com que ele tivesse um caso com ela, mas ele
consegue sair e depois nós conhecemos bem a história. Ele vai preso, não é, por causa disso, injustamente vai preso, mas Deus o tira da prisão e o coloca no palácio de Faraó como o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Ele era o segundo homem. Ele esteve ali e a gente vê que Deus estava conduzindo ele. Ele era fiel a cada passo. Seus irmãos depois o encontram e pedem perdão, eles choram juntos. José dá o perdão aos seus irmãos. Você nota aqui, família, perdão, isso é importante. Os erros poderão acontecer na família, mas o perdão é um fator muito importante para o convívio na família. Se não existir perdão, a família vai se desfacelar. Perfeição você não vai conseguir encontrar. Não vai pensar que, porque se eu tivesse casado com uma outra pessoa, se eu tivesse feito daquele jeito, tivesse agido diferente com meu filho, talvez ia ter teria um rumo diferente, a história da minha família seria outra, mas isso pode até ser. Não vai ficar se culpando por determinadas coisas. Se você errou, peça perdão a Deus. Prossiga, peça perdão a quem você ofendeu. Família. Não existe família perfeita. Aqui, por esse exemplo, nós já começamos a ver. E por que também não existe? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, somos seres humanos. Tem até um pregador que diz assim: se você encontrar uma pessoa, falando para quem não é casado, se você encontrar uma pessoa perfeita, não casa com ela não, porque você vai estragar a vida dela. Ou seja, se você é imperfeito, vai casar com alguém perfeito, vai atrapalhar a vida dela. Isso é uma brincadeira que ele faz, mas é uma realidade, na verdade, porque não existe ninguém perfeito. Ninguém vai encontrar ninguém perfeito e quem está procurando perfeição também não é perfeito. Então nós precisamos respeitar como família, cada pessoa, a personalidade dela, e nesse respeito, nesse amor mútuo, nós podemos ter família bem estruturada. E nós conhecemos bem a história de José, o que ele faz com aquela família. Os irmãos que venderam, que o maltrataram. Nós notamos que esses irmãos, eles, ao chegarem lá, depois de pedirem perdão, José os acolhe e diz: não, venham aqui, nós temos fartura para todos vocês. Venham para cá. E meu pai, como é que está? Meu pai está vivo. O pai estava vivo, o pai veio toda a família, toda a caravana, toda aquela multidão de gente. Não era muita gente quando eles saíram, mas era em média de 70 pessoas. E eles vieram para o Egito, estabeleceram, José cuidou deles. José não se vingou dos seus irmãos ficaram preocupados. E quando o pai dele morresse, ele iria vingar, ia fazer a vingança. E foram até ele com medo disso, pedindo para que ele jurasse. E José mais uma vez disse: jamais eu irei fazer alguma coisa contra vocês. O que vocês fizeram, Deus transformou em bênção. Deus conduziu para uma bênção na nossa família, e esse foi o grande resultado. Uma maravilha de resultado. A gente via uma família, parece que toda transtornada,
mas Deus estava ali conduzindo. Pense na sua vida, pense na sua família. Não é porque existe defeitos, existe às vezes alguns problemas, que tudo está perdido, não. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus é capaz de conduzir as coisas. Somos os seres humanos, pecadores, vamos falhar muitas vezes, sem querer, muitas vezes sabendo que vamos errar e às vezes teimamos, mas a misericórdia de Deus é maior. Se nós tivermos fé, como é o conselho do autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele dá as bênçãos. Então, não é independente do que nós somos, do que a nossa família causou, fez, alguns membros de repente agiram, fizeram determinadas coisas, mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, buscarmos o perdão, dar o perdão a quem precisa, pede perdão a quem necessita dele, as coisas se harmonizarão e todos caminharemos para o lar eterno e estaremos juntos na eternidade. Há uma tradição japonesa de que eles cometem suicídios. É uma coisa que está segundo os estudos, falam que eles praticam muito. E existe um tipo de suicídio que eles cometem que é chamado o suicídio de honra, suicídio honroso. Porque quando ele comete uma coisa ruim, que envergonha a família, que causa transtorno, então ele tira a vida dele. E aí eles dizem que esse suicídio é um suicídio honroso. Mas nós, como cristãos, não necessitamos de honrar através do suicídio, através da morte. Não. Deus perdoa. Nós temos essa maravilha que vem de Deus, o perdão. O perdão que Deus dá e o perdão que nós podemos dar às pessoas. Nós podemos buscar o perdão das pessoas a quem nós ofendemos. Nós podemos dar o perdão àqueles a quem nos ofendeu. Nós podemos dar o perdão a eles. E assim nós seremos perdoados e estaremos dentro do plano de Deus. Ninguém necessita praticar a morte a si mesmo, tirar a sua própria vida para dizer que honrou porque cometeu alguma coisa feia. Não. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a vida da sua família nas mãos de Deus. Acredite na direção que vem do céu. E Deus conduzirá a sua família para a eternidade. É o meu desejo e a minha oração nessa noite para você e para a sua família. E para a minha família também. Que Deus nos abençoe. Amém.